Olá, eu sou Diogo Coimbra, médico do Posicionamento Médico. Toda vez que eu estou numa roda de conversa com outros colegas, com amigos médicos, principalmente quando tem múltiplas especialidades nessa conversa e o assunto é a parte comercial, de business, da medicina, como é que vai o consultório, se está bem, se está mal, o que pode fazer para melhorar, eu sempre escuto coisas do tipo: ah, Diogo, para você é mais fácil porque você é cirurgião plástico, tem essa pegada de estética, tem um fluxo direto, né? Os pacientes procuram informações a respeito, eles encontram os seus vídeos, os seus posts e vão direto para você. Agora, para a gente que lida com problemas de saúde específicos, que os convênios cobrem doenças, às vezes até raras ou então de alta complexidade, é mais difícil, que normalmente os pacientes eles vêm atraídos pelos livros dos convênios, eles vêm atraídos por outros colegas, então a gente fica meio engessado, a gente não tem muito o que fazer nesse ponto de vista. Então a gente fica mais assim, uma postura mais passiva, esperando. Concordo parcialmente, tá? Tem muita coisa que pode ser feita. Tem uma coisa muito importante que os médicos negligenciam muito, que é saber exatamente qual é o seu público-alvo. Através do público-alvo, você tem uma gama específica de atitudes, de todas as ações que você pode fazer para melhorar o teu consultório e para melhorar a sua prática. Na imensa maioria das vezes, e é claro que isso varia muito de clínica para clínica, mas em quase 100% dos casos, assim, diria assim, sem medo de errar, mais de 90% com certeza, existem dois tipos de público-alvo para os médicos em geral. Existem os pacientes e existem os outros colegas. Muitas especialidades têm como público-alvo não os pacientes, mas os outros colegas médicos. Mas entendam bem, eu estou falando aqui não de tratamento. É claro que quando a gente fala de tratamento são sempre os pacientes. Eu estou falando de ações para melhorar o seu negócio, tá? O seu consultório, a sua clínica. Então, quando o seu público-alvo são os outros médicos, você tem que ajustar a sua comunicação, as suas ações para você atingir esse público-alvo. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse baralho. Primeiro público-alvo, os pacientes. Quando são os pacientes, você tem que conhecer bem os seus pacientes que vêm no seu consultório. Nunca pense que o seu público-alvo é todo mundo que está disposto a entrar no seu consultório e pagar pela sua consulta, pelo seu tratamento. Isso não pode ser encarado dessa forma. O seu público-alvo tem que ser o seu paciente ideal, um paciente hipotético, um paciente típico que precisa de você e que você gostaria de ter ele no seu consultório. E você pode conhecer ele de duas formas. Tem a forma demográfica e tem os comportamentos. Quando eu falo de demográfica, você saber das estatísticas. Se ele é homem, se ele é mulher, qual é a faixa etária dele, qual é a classe social, onde é que ele mora, enfim, são essas coisas mais básicas. E depois é o comportamento dele. O que ele gosta de fazer, quais são os sonhos dele, quais são as dores, quais são as ambições, quais são as crenças que ele tem. Quando você consegue saber todas essas informações do teu paciente, você passa a conhecer ele bem e você consegue conversar diretamente com ele. E a partir daí, todas as tuas ações vão ser voltadas para esse público. Quando eu digo ações, não estou falando só de propaganda, de mídia social, não. Estou falando de tudo. Estou falando de como é o bairro onde vai ser o seu consultório, estou falando da decoração do seu consultório, estou falando do tipo de roupa que você vai usar para atender seus pacientes, estou falando do preço da sua consulta, enfim, estou falando de tudo que faz com que você, de alguma forma, se comunique com o seu paciente. Agora, quando a sua especialidade, o seu público-alvo, são os outros colegas médicos, você tem que ajustar tudo. Então vamos lá, exemplos. Se você é um médico radiologista especializado em mama, você faz mamografia, você faz mamotomia, você faz biópsia, faz corebiópsia, você faz punção, enfim, faz procedimentos relacionados à radiologia mamária. O teu público-alvo para você encher, para você ter mais preferência, para você ter um fluxo maior de pacientes, você precisa atingir os médicos indicadores. Quais são os médicos indicadores para esses casos? São os mastologistas.
muitos ginecologistas fazem também, mas os mastologistas principalmente. Então você precisa ter contato com eles. Eles precisam conhecer você, eles precisam conhecer o seu trabalho. Se você é um cirurgião geral, por exemplo, o cirurgião geral recebe muito paciente de quem? Recebe paciente dos clínicos, recebe paciente dos gastros. Então você precisa ter um conhecimento desse público-alvo. Se você é um médico que faz fertilização, normalmente quem encaminha a fertilização para você são médicos ginecologistas, obstetras na grande maioria das vezes. E por aí vai. Os patologistas também, patologistas especializados em pele. Quem é que manda pele, biópsia, né? Quem manda amostras de pele para os patologistas especializados em pele? São dermatologistas, cirurgiões plásticos, enfim. Então, dependendo da tua especialidade, você tem que focar as suas ações no teu público-alvo. Como é que você pode fazer isso? Joe, tudo bem, e aí? Daí em diante, como é que eu faço isso? E aí você tem que sentar e analisar para saber aonde é que teu público-alvo está. Por exemplo, se você é um cirurgião geral especializado em cirurgia do esôfago, onde é que estão os médicos que encaminham os problemas relacionados ao esôfago? Eles estão nos congressos, eles estão nas revistas científicas. Você tem que ter uma maneira de chegar até ali. Se você, como eu falei antes, um radiologista especializado em mama, onde é que estão os mastologistas? Eles estão com certeza nos congressos de mastologia. Então, se você conseguir ir lá no congresso e se apresentar lá, dar uma palestra, falar sobre um assunto, ou então você escrever um artigo relacionado à mama e conseguir publicar numa revista especializada em mastologia, com certeza você vai aumentar a tua visibilidade, vai começar a ser conhecido. É claro que você não pode negligenciar o outro lado da moeda também. Quando encaminham um paciente para você, você passa a ter uma relação direta com aquele paciente. E aquele paciente tem que ter uma boa experiência com você, porque não tenha dúvidas que esse paciente vai dar um feedback lá para o médico que encaminhou ele. Então, se ele foi muito bem atendido, se ele teve o problema dele resolvido, com certeza ele vai informar. E aquele médico que encaminhou, ele vai ficar muito mais à vontade de encaminhar outros pacientes para você no futuro. E assim você passa a fazer parte da carteira daquele médico. Então, quando você tem uma especialidade, tipo um cirurgião cardíaco, um cirurgião torácico, você precisa fazer parte de carteiras de outros médicos, os médicos indicadores. Então você tem que direcionar todas as suas ações para eles. Espero que esse vídeo tenha servido para abrir um pouco seus horizontes. É claro que no futuro a gente vai produzir mais conteúdo, esmiuçando mais essa história, que isso aí é tema para um dia inteiro aqui de conversa. Mas com certeza você tinha a noção, essas coisas do médico indicador, todo mundo tem, mas a intenção é que você intensifique e você entenda que isso é uma coisa que depende muito das suas atitudes e do seu trabalho de formiguinha todo dia lá para conseguir cada vez mais espaço de acordo com a sua especialidade e com as coisas que melhor convém para você. Um abraço e até o próximo vídeo.